A Bíblia se abre, Cristo é proclamado com poder. Vidas são transformadas pela graça infinita de Deus. Não perca a mensagem abençoada do culto deste domingo. Assista agora no YouTube ou ouça no Spotify e Secast. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos para a sétima e última igreja do Apocalipse. Carta à igreja em Laodiceia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar para ir relendo os versículos na medida em que formos caminhando na mensagem. Então é importante você ir acompanhando aí na sua. Mas por hora, com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, ore, peça a Deus para falar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui para adorar o Senhor, prestão desse culto a Ti, do qual o Senhor é digno. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos abençoa, é o Senhor é quem nos agracia, quando nós podemos cantar para o Senhor, Santo Deus. E como é bom sabermos que da mesma forma o Senhor também nos abençoa quando nós podemos Te ouvir. E nós precisamos disso, e é isso que nós buscamos agora, quando nós leremos a Tua palavra e nela meditaremos. Com poder e graça, fala a cada um de nós, Santo Deus, e realiza a obra que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico e adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Pois bem, sempre que nós refletimos sobre as igrejas, nós precisamos antes considerar o contexto da cidade em que aquela igreja vivia, porque assim como acontece conosco, nós somos, eles também eram influenciados pela cultura local, pela cultura vigente. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito privilegiada geograficamente, que por causa da sua condição geográfica, ela se tornou muito privilegiada economicamente. Aquela cidade, geograficamente, ali na Ásia, ela tinha um privilégio muito parecido com o de Catalão. Catalão está num trevo, né? Você vai para lá, você vai para Uberlândia, São Paulo, você vai para lá, você vai para Brasília, você pega outra estrada, vai para a capital do estado. E claro, isso nos traz muitos benefícios econômicos.
O mesmo acontecia com aquela cidade. A cidade de Laodiceia, ela estava construída também numa junção, né, das 3 principais estradas ali daquela região, né, uma rota comercial do império, e isso fazia com que aquela cidade fosse muito beneficiada. Porque se hoje, quando nós temos internet, as estradas ainda são muito importantes para a economia, imagina no mundo em que não existia nem telégrafo. As estradas, elas eram fundamentais, elas eram essenciais para a economia. Cidades que nasciam e cresciam longe de estradas importantes, elas ficavam completamente isoladas no mundo antigo. Não era a condição, não era o estado da cidade de Laodiceia. Ela estava às margens, né, de 3 grandes rotas comerciais, e isso fez com que aquela cidade se tornasse muito, mas muito poderosa, economicamente falando mesmo. Ela se tornou um centro econômico financeiro muito forte. E ela tinha essa fama no império. Laodiceia é cidade abastada. Laodiceia é cidade próspera. Laodiceia é a cidade não só do presente, mas do futuro. Por isso ela se tornou num tipo de paraíso dos ricos. Sabe aquelas cidades para onde se mudam as pessoas que se tornam ricas? Porque lá tem muitos ricos, e aí o tipo de vida favorece aos ricos. Mônaco, um Principado de Mônaco, né, uma Suíça, Nova York, né, e esses outros centros, né, que aglomeram os ricos do mundo. Era assim a cidade de Laodiceia. Uma das maiores concentrações de ricos de toda aquela região da Ásia moravam em Laodiceia, e quem se tornava rico tentava se mudar para lá. E eles sabiam disso, eles gostavam disso, eles faziam questões de manter esse status, e ela se tornou famosa, não só por causa da sua riqueza, mas ela começou a exalar uma fama também de arrogância, de soberba, gente nojenta, de nariz em pé, os moradores da cidade de Laodiceia. E dentro desta cidade existia uma igreja cristã evangélica, não da ICEB, não da ISEC, mas uma igreja cristã evangélica. Interessante que Jesus manda uma carta para essa igreja, e é a última das cartas. E quando a gente lê toda a carta que Jesus mandou para a igreja lá em Laodiceia, não bastasse aquela igreja estar numa cidade tão rica, Jesus não menciona nenhum problema, nenhuma dificuldade externa enfrentada por aquela igreja. Os judeus não incomodavam aquela igreja, igual incomodavam as outras igrejas. O império, o Estado, não se preocupava com a igreja na cidade de Laodiceia. Aquela igreja, ela conquistou o que está todo mundo querendo. Ela estava em paz com o mundo ao seu redor. Isso parece ser muito positivo, porque nós que vivemos nesse mundo conturbado, né, bagunçado, agitado, nós também queremos conquistar a tão importante e necessária paz. De forma que quem conquista paz, na nossa avaliação, parece que venceu. Então, aos olhos humanos, aquela igreja que não tinha nenhum problema com os judeus, que não tinha nenhum problema com o Estado, diferentemente das outras igrejas, essa aqui venceu. Ela conquistou a tão sonhada, a tão desejada, a tão necessária paz. Será? Em se tratando de uma igreja que se diz seguidora de Jesus, que se diz seguindo Jesus, vivendo no mundo que odiou Jesus, que rejeitou Jesus, que perseguiu Jesus, que terminou por matar Jesus, ter paz com um mundo que odeia Jesus, isso não revela vitórias, não. Muito pelo contrário. Isso revela derrotas. Laodiceia era uma igreja que já estava extremamente
profundamente, enraizadamente mundanizada. Por isso ela não perturbava, ela não incomodava, ela não agitava o mundo ao seu redor, não chamava a atenção do mundo ao seu redor. Veja bem, quando a gente prega o Evangelho, se você está sendo fiel na sua pregação, de fato e de verdade, se um muçulmano escuta a pregação, se um judeu escuta a pregação, eles têm que ficar profundamente incomodados com a pregação, se de fato é uma pregação cristocêntrica. Se de fato a pregação ela é cristocêntrica, alguém que está ouvindo essa pregação e está na prática do pecado, tem que ficar profundamente incomodado com essa pregação, se de fato Cristo está no centro. Agora, se é uma pregação que agrada gregos e judeus, muçulmanos e pecadores praticantes, alguma coisa está errada. E assim era a pregação da igreja em Laodiceia, assim é a pregação de muitos gurus da internet, e assim que nós vivemos muitos momentos das nossas vidas. Há tão pouco de Cristo em nossas atitudes, há tão pouco de Cristo em nossas palavras, há tão pouco perfume de Cristo sendo exalado por nós que os inimigos de Jesus, os que perseguiriam Jesus caso ele viesse aqui hoje, os que matariam Jesus caso ele viesse aqui hoje, não se incomodam conosco. Assim era com aquela igreja, e isso se repete na história da igreja. Nas outras igrejas, como nós já lemos, existiam problemas, em todas elas. Mas em todas elas existiam grupos de pessoas fiéis ao Senhor. Inclusive, em algumas daquelas igrejas nas quais existiam profundos problemas, tinham alguns mártires, pessoas que morreram por causa de Jesus, e o testemunho deles foi tão importante no seu tempo, que eles se tornaram em referências na história da igreja. Até hoje lemos o relato de homens e mulheres em igrejas dessas aqui, que deram as suas vidas por causa de Jesus e influenciaram muitos lá no primeiro século. Aqui em Laodiceia, há menção também de grandes problemas, igual nas outras igrejas. Mas, diferentemente, lamentavelmente, não é mencionado nenhum grupo de fiéis. Nem sequer um fiel naquela igreja. E aí eu fico pensando em nós, meus irmãos. Se hoje Jesus mandasse uma carta especificamente endereçada a nós, carta do Senhor Jesus para a Igreja Cristã Evangélica Central em catalão, será que Jesus diria que nós temos problemas? Vixe! Mas será que Jesus exaltaria o fato de termos pessoas fiéis a Ele entre nós? E se Ele dissesse que, apesar dos problemas, tem gente fiel a Ele entre nós, você estaria nessa lista? Pensemos sobre isso. A igreja em Laodiceia, meus irmãos, ela era formada por causa da cidade, de uma membresia que vivia em situação financeira muito boa. Claro, são os moradores da cidade que são evangelizados e se tornam membros da cidade. Era uma cidade da igreja. Era uma cidade que aglomerava ricos, eram esses ricos que iam para a igreja. Então, a membresia da igreja em Laodiceia, ela era predominantemente formada por pessoas muito ricas também, igual à cidade. E, claro, a igreja ela foi beneficiada materialmente pela riqueza da cidade. E isso não é problema, até que, infelizmente, a mesma riqueza que tornou a cidade soberba também ensoberbeceu a igreja que existia dentro daquela cidade. Assim como a cidade ela era soberba economicamente falando, a igreja na cidade de Laodiceia se tornou soberba espiritualmente. Não é problema que aquela igreja, não seria problema que aquela igreja tivesse bons recursos financeiros.
desde que os recursos financeiros, o lidar com os recursos financeiros lá fora, não afetasse a relação daqueles irmãos com Jesus. Até porque recursos nos são dados pelo Senhor. O Senhor é quem é o dono da prata e do ouro, e Ele é quem distribui como Ele quer. Mas aí, quando nós somos abençoados financeiramente e nos perdemos para a riqueza a ponto de termos prejuízo na nossa relação com o Senhor, aí é problema. Aconteceu com aqueles irmãos. Aconteceu com aquela igreja. No ano 60 a.C., houve um terremoto muito forte que abalou toda aquela região. Todas as cidades ali da Ásia Menor, elas precisaram de socorro do Estado, porque nenhuma conseguiria se reerguer sozinha. Todas elas precisaram de socorro do Estado, todas menos uma. Laodiceia não precisou de ajuda. Laodiceia rejeitou a ajuda, ela conseguiu se reerguer sozinha, ela bateu no peito por isso, por décadas, e isso se tornou numa marca daquela cidade. Eles gostavam de lembrar que eles não precisaram de ajuda para se reerguerem financeiramente, para se reerguerem estruturalmente enquanto cidade. E assim como aquela cidade, aqueles irmãos, eles se consideravam muito ricos espiritualmente, a ponto deles não precisarem de nenhum tipo de ajuda de ninguém, nem das outras igrejas irmãs, nem dos apóstolos, nem de ninguém. Eles se bastavam espiritualmente. Mas foi para essa igreja que se considerava tão rica espiritualmente que para a qual Jesus não trouxe nenhum elogio. Ele não viu nada para elogiar naquela igreja. Ele não viu nada para exaltar naquela igreja. E foi também a igreja para a qual Jesus deu as mais severas advertências dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Lá no versículo 14, Jesus ele se apresentou, ele sempre começou as cartas exaltando as suas credenciais, e aqui ele se colocou no seu lugar, diante da podridão e da perdição daquela igreja. Ele começou dizendo que ele é o Amém, dizendo com isso que dele é a palavra final, não das pessoas importantes daquele lugar. Ele se apresentou como sendo a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vê tudo, que sabe de tudo, que está pronto para defender, mas também para condenar. Ele é o soberano da criação de Deus, como que dizendo que ele sim, não a igreja, não a cidade, mas ele sim é o verdadeiramente rico que não precisa de nada e nem de ninguém, e somente ele é o soberano da criação. Em contraste com aquela igreja que precisava de tudo da parte dele, que estava desesperadamente carente dele, sem saber, sem se dar conta, tal nível de perdição. E foi com essas credenciais, o Amém, a testemunha fiel, o soberano da criação de Deus, que Jesus se apresenta como quem tinha autoridade para falar com aquela igreja, nos termos dessa carta, como ele prosseguiu na continuação, dos escritos. E aí nós temos os versículos 15 e 16. Conheça as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando as pessoas receberam essa carta, eles sabiam muito bem que um tipo de mornidão causava mesmo ânsia de vômitos. Fazia parte da cultura ali daquela cidade essa expressão. Isso porque uns 10 quilômetros da cidade de Laodiceia tinha um tipo de Caldas Novas, de rio quente, Caldas Novas daquele mundo antigo, naquele lugar, fontes termais. E aquela cidade, eles eram tão ricos, mas tão ricos, que eles construíram, nesses 10 quilômetros, uns aquedutos,
E eles então trouxeram as águas quentes daquelas fontes termais para dentro da cidade. A água saía lá da fonte quentinha, fervendo. Mas como eles não tinham lá os recursos para tratamento térmico que nós temos nos nossos dias, a água saía de lá fervendo. Mas quando ela viajava 10 quilômetros nos aquedutos de pedra, ela chegava na cidade morna. Ela já não estava mais quente. Não estava fria, mas não era mais quente. Chegava ali uma água salobra, uma água morna. As águas eram muito boas para você tomar banho, para você descansar. Só que elas eram intragáveis para beber. E eles sabiam que qualquer um que experimentasse aquela água, era vômito na certa. E Jesus então comparou a situação daquela igreja à condição daquelas águas e os efeitos daquelas águas em quem as bebe. E a espiritualidade morna daquela igreja estava tornando eles intragáveis para Jesus. Por isso, Jesus estava a ponto de vomitá-los da sua boca, segundo ele. Imagina, meus irmãos, Jesus declarar que ele está com nojo do seu jeito de viver e que ele está a ponto de te vomitar. Jesus falando isso. Isso não combina não com esse Jesus pregado por muitos gurus na internet. O Jesus paz e amor. O Jesus dos gurus na internet, ele não fala isso aqui não. Eu estou com nojo, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E isso desmascara os gurus da internet dos nossos dias, mostrando que há um contraste muito grande entre o Jesus que eles pregam e o Jesus que se apresentou nas cartas para a igreja. Não é o mesmo Jesus, não é o mesmo evangelho, não é o mesmo Espírito, não é a mesma obra, não é o mesmo reino, não é o mesmo Deus. Jesus ele se dirige desta forma sim, para uma igreja dele, para um povo que ele comprou com o próprio sangue dele. E é uma igreja. Ele não está escrevendo cartas para gentios, para ímpios, para pagãos. É uma carta enviada pelo Senhor Jesus para uma igreja verdadeira, comprada com o sangue dele, por quem ele morreu e para quem ele vai voltar. Pois então, meus irmãos, foi justamente isso que ele falou para o povo seu, para irmãos seus, para pessoas que ele redimiu. E ele não falou isso para uma pessoa somente, não. Ele declarou isso para toda uma igreja, para toda a membresia de toda uma igreja dentro de uma cidade. Jesus estava com tanto nojo, mas tanto nojo, do mundanismo, dos crentes em Laodiceia, que, segundo ele estava a ponto de vomitá-los da sua boca. E, meus irmãos, nós gostamos de afirmar a atemporalidade, a eternidade dos atributos de Jesus quando nós pensamos na cura que nós precisamos dele. Como é bom, o mesmo Jesus que curou os cegos, leprosos, paralíticos, há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui entre nós. Por isso, assim como ele abençoou aquelas pessoas há 2000 anos atrás, aquelas mesmas bênçãos estão disponíveis para nós aqui hoje. Mas e sobre esse nojo que Jesus tem do mundanismo? Aplica-se nos nossos dias ou nesse aspecto, 2000 anos o mudaram? Jesus pode ter essa mesma sensação réproba, meus irmãos, a nosso respeito hoje também, se nós também vivermos espiritualidades mornas. Se você estiver vivendo uma espiritualidade morna e estiver insistindo nesta postura, se Jesus mandar uma carta para você hoje, ele pode dizer isso. Estou com nojo dessas suas práticas. Eu estou com nojo da sua espiritualidade. Eu estou quase te vomitando. A mornidão espiritual, meus irmãos, ela é um problemaço. Segundo Jesus, a mornidão espiritual, ela consegue ser pior do que a frieza espiritual.
coisa, não? Parece que a frieza está lá no menor degrau, no degrau de baixo, e que a mornidão ela está ali no meio, entre o frio e o quente, como acontece nas leis da física. Mas espiritualmente, não. A mornidão é o degrau mais perigoso, o último, o mais arriscado. Isso porque a frieza espiritual, ela ainda traz consigo alguma sinceridade. É fato. Quem está frio espiritualmente, geralmente já parou de usar máscaras espirituais há muito tempo. Não, eu não vou mesmo, não. Não, eu não gosto mais de lá, não. Não, eu não gosto mais disso, não. Eu não tenho paciência, não. Não tenho paciência com igreja, não tenho paciência com aqueles irmãos, não gosto daqueles irmãos lá, não. Não, não quero, não. Ora por mim, se um dia der, eu volto. É o frio espiritualmente. Não tem mais máscaras. As máscaras, elas já caíram. E, em certo sentido, isso é uma benção. Infelizmente, pela queda. Mas em estando sem máscaras, vivendo já na frieza espiritual, cria-se a possibilidade para o evangelismo ou para a exortação. Pessoas assim despertam a nossa oração. Pessoas que de fato se afastam da comunhão, pessoas que de fato são já completamente indiferentes ao Senhor, né, entraram naquele estado de apostasia. Esse estado mexe com os nossos corações, a igreja se incomoda, a gente sofre por essas pessoas, a gente ora incessantemente por essas pessoas, os nomes delas são mencionados nas rodas de oração, elas aparecem nos pedidos de oração, joelhos se dobram pelos frios, espiritualmente falando, porque já parece que eles estão mortos, já parece que eles estão no inferno, estão longe do Senhor. A dor pela frieza espiritual do outro nos incomoda e nós nos colocamos de joelhos por essa causa. E isso pode levar ao arrependimento, à restauração, ao retorno, à reconciliação. E no caso da mornidão, meus irmãos, a mornidão, ela é a frieza usando máscara de quente. A mornidão, ela finge ser quente. Ela não está quente, mas ela ainda está no estágio das máscaras. E a máscara é de calor, de vida, de presença, de constância. A mornidão, ela deixa a pessoa, então, numa estagnação espiritual, quase que sozinha e sem amparo, porque ela vem, ela frequenta, ela está presente. Nós a vemos no domingo. Ele saiu de casa para ir no domingo, ele vai até em algum outro estudo bíblico. Tem festa na igreja, ele vai. Ele tem até a Bíblia dele, está lá, parece que de vez em quando ele abre. Ele já pediu oração, no momento de desespero, ele ora. E aí essa pessoa não desperta para a oração, ela pessoalmente, porque ela se engana, ela acha que ela está bem. E ela engana os outros, porque os outros olham e acham, está bem, está frequentando, está presente. E assim então, a mornidão espiritual, quando o frio usa máscaras de quente, ele cria um ambiente muito propício para o auto-engano e para a hipocrisia. A pessoa assim mesmo se engana, mas ela também engana os outros. Aí ela acha que está bem, porque aparentemente está bem, ela própria não se arrepende, ela própria não é mais impactada quando peca, ela própria não ora por si, e também não desperta ninguém a pregar para ela, a exortá-la, a orar por ela. E esse estágio ele é muito pior ao estágio da frieza. Mas atenção, o caminho para o morno não é partir para a frieza, porque também não vai pensar assim, não, eu estou me identificando, acho que eu estou morno, não, então eu vou ficar frio já de uma vez, já que ser frio é melhor do que ser morno. Não, a frieza ela também é péssima ideia. O caminho seguro é voltar a se aquecer espiritualmente, é voltar a se aquecer no Senhor Jesus, voltando para perto da fonte de calor, para a vida do Senhor, para a comunhão cristã na sua plenitude, para viver uma vida cristã não apenas de máscaras,
mas de fato e de verdade. Voltar para a palavra do Senhor, voltar para a oração incessante, voltar para a perseverança, voltar para sentir prazer nas coisas do Senhor, e mesmo quando não sentir, e as emoções nos traírem, pela fé perseverar, crendo em que o Senhor não nos abençoa por causa das nossas emoções, mas por causa da nossa confiança dele, e isso independe das nossas emoções. Bom quando essas duas coisas estão juntas, mas quando as emoções nos traem, que persevere a fé, que persevere a obediência. E esse é o chamado de Jesus, tanto para o frio, quanto para o que está morno espiritualmente. Então, com essas palavras, o Senhor fala para você que está frio, arrependa-se e volte. Mas o Senhor também fala com essas palavras para você que está morno. Estou quase te vomitando. Não quero te vomitar. Volte a ser aquecido por mim. Sabe o que é que tornava aqueles irmãos em mornos espiritualmente falando? Versículo 17. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Porque você acha que está tudo bem, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que tornava eles mornos, intragáveis para Jesus, meus irmãos, era justamente a soberba, a arrogância, a prepotência espiritual deles. Eles achavam que estava tudo muito bem na avaliação que eles faziam deles próprios, mas quando Jesus foi os avaliar, Jesus que os submetia constantemente às provas e foi dar um feedback sobre a percepção que ele tinha sobre aquela igreja que se achava tão bem, Jesus disse que eles eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e estavam nus, em estado de humilhação espiritual. Eles estavam vivendo num estado de calamidade espiritual. Mas aquele auto-engano da máscara de quente no frio era um auto-engano tão severo que eles já tinham perdido a capacidade de enxergar a sua própria miséria. E se satisfaziam com frequência no culto. Se satisfaziam com eu sou dizimista. Se satisfaziam com eu vou quando tem uma outra festa de um ministério. Mas espiritualmente, na sua comunhão, na intimidade com o Senhor, Jesus olha para eles e fala, vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e estão nus. Esse problema da arrogância espiritual, meus irmãos, ele é muito antigo. Ele é tão grave que ele originou o pecado. Primeiro com Satanás, que ousou acreditar que era como Deus, achando que estava tudo bem. E depois deu certo também com Adão e Eva, que foram tomados pela mesma proposta de Satanás, achando que estava tudo bem e aquilo culminou em morte. E a arrogância espiritual, meus irmãos, ela pode se manifestar de diversas formas. Vamos fazer um checklist aqui? Eu vou falar algumas possibilidades e você se julga. Não é para escutar isso aqui pensando no irmão. Não, o irmão é assim. Não, o irmão é assim. Eu vou marcar onde eu me enquadro e você marca onde você se enquadra. Agora, é muito importante você ser honesto nisso aqui. Porque nós estamos falando sobre a sua relação com o Senhor. Ninguém está te julgando, mas você tem que fazer esse autoexame. Por exemplo, a arrogância espiritual, ela aparece quando eu me considero de uma classe melhor de crentes do que outros. Não, tem uns crentes aí que não é bom, não. Eu sou crente bom, crente tradicional, nascido, criado na igreja. Sabe, eu entendo a Bíblia, eu sei de Bíblia, eu sou de uma igreja. Não, aqueles lá não, né? Eu sim, né? Nascido e criado, tem pedigree. Né? A arrogância espiritual aparece quando eu me considero acima de outros irmãos por causa das minhas credenciais eclesiásticas. Minha família é daqui dos fundadores, toda a minha família é daqui. Eu sou daqui historicamente. Não é problema ser, pelo amor de Deus. O problema é quando você se apoia nisso, achando que isso é elemento para fortalecer a sua comunhão com o Senhor.
o meu cargo na igreja, o meu tempo de igreja. Você está aqui quanto tempo? 5 anos? Ih, eu estou aqui há 50. Isso me dá mais direitos. Eu tenho o meu lugar. E ninguém ouse sentar no meu lugar, porque eu estou aqui há mais tempo. A arrogância espiritual, ela aparece quando eu me considero acima de outros irmãos por causa das minhas credenciais seculares. A minha formação, a minha profissão, a minha condição financeira, o meu status na sociedade. A arrogância espiritual aparece quando o Senhor me abençoa com dons, me abençoa com talentos, me abençoa com conhecimento dele, da palavra dele, e eu acredito que isso é mérito meu. Eu é que sou dedicado, eu é que estudo, eu é que busquei saber, eu é que me dedico, eu é que me entrego. A arrogância espiritual, ela aparece quando eu acredito que é possível viver a vida cristã sem congregar regularmente. É possível ter plena comunhão com Deus sem ter plena comunhão com a igreja local. Não preciso da comunhão com a igreja para andar com Jesus. Eu consigo andar com Jesus, me relacionar plenamente com Jesus, sem andar com a noiva dele. Goste mais de Jesus, mas não suporta a noiva dele. Eu quero estar com Jesus, mas eu não quero estar com a noiva dele. Que tipo de noivo seria Jesus se ele desonrasse ou aceitasse que a sua noiva seja desonrada? O Senhor Jesus, ele morreu pela sua noiva. Ele comprou a sua noiva. Ele está zelando pela sua noiva. Ele está cuidando para ele próprio apresentá-la para si mesmo, sem ruga, sem mácula, dizendo que ele tem ciúmes da sua noiva. Aí ele faz tudo isso em favor da sua noiva e ele aceita quem diga: te amo, Jesus, mas não tem paciência com a sua noiva. Eu vou com o Senhor, vou por causa do Senhor, Jesus, mas por causa da sua noiva, não. Jesus falou, meus irmãos, que ele tem nojo dessas coisas e que ele fica a ponto de vomitar quem pensa e quem age assim. Versículo 18, dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e aí sim você se tornará rico. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, tinha muito ouro, porque ela era um centro bancário importante. Só que Jesus os considerava miseráveis. Sabe por quê? Tadinho, eles eram tão pobres porque eles têm só ouro. O fulano é tão pobre, ele tem só dinheiro. O fulano é um miserável, coitado, ele tem só patrimônio. E essa é a leitura que Jesus faz a respeito dos nossos valores. Se Jesus não for o maior tesouro da sua vida, qualquer outra riqueza pode te manter miserável e iludido. Repito, se Jesus não for o maior tesouro da sua vida, qualquer outra riqueza pode te manter miserável e iludido. Estou miserável, mas por causa dessas coisinhas aqui, eu acredito que está tudo bem. Não está. Porque somente Jesus pode tornar alguém verdadeiramente rico. E Ele próprio é a maior riqueza, o maior tesouro. Por isso Ele nos aconselha: compre de mim ouro refinado no fogo, e se você comprar o meu ouro, aí sim você se tornará rico. Versículo 18, parte B: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Outra fonte de muita riqueza ali para a cidade de Laodiceia era o comércio de lã negra, brilhante. Só os ricos conseguiam comprar para fazer os seus casacos, as suas capas de inverno. Lã negra, brilhante. Aquilo era famoso, todo mundo queria no mundo todo. E Jesus ensina que as mesmas aparências que impressionam os homens podem nos tornar imundos aos olhos de Deus. Que coisa, não? Quem cultua as aparências externas e não zela pela saúde da sua alma através da comunhão com Deus, precisa trocar os trapos imundos
pelas vestes limpas que só Jesus pode oferecer. Mas Ele está oferecendo essas vestes. E Ele está nos chamando para adquiri-las. E elas estão à nossa disposição. 18, parte C. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodiceia também, meus irmãos, era um centro médico oftálmico, muito famoso no mundo antigo. Isso porque eles produziam lá um tipo de colírio. E as pessoas vinham de longe para comprar, e aquilo era muito caro, e somente as pessoas que tinham muitas economias conseguiam adquirir aquele colírio famoso produzido lá em Laodiceia. Mas o que os enriquecia humanamente, ao mesmo tempo os cegava espiritualmente. Quando a gente olha, meus irmãos, mais para este mundo do que para o céu, a gente perde a capacidade de enxergar a vida através do Evangelho. Repito, quando a gente olha mais para esse mundo do que para o céu, a gente perde a capacidade de enxergar a vida através do Evangelho. E aí a gente perde a capacidade de enxergar a vida. E aí a gente perde a capacidade de enxergar. E aí a gente perde as outras capacidades. E aí a gente se perde. E somente Jesus pode restaurar a nossa visão espiritual e renovar o nosso interesse em voltar a olhar novamente para o céu. Os interesses mundanos, meus irmãos, aquela falsa religiosidade estava afastando aquela igreja cada vez mais de Deus. E o chamado de Jesus para eles era que eles precisavam voltar para o Senhor. Daí o versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. A ótima notícia para aquela igreja, e que também é ótima notícia para nós, é que antes da morte individual, da morte física individual, e antes da volta do Senhor Jesus, nós vivemos aqui num tempo constante de possível restauração, todos nós. Esse tempo em que nós vivemos, antes de sermos buscados pela morte ou antes do retorno do Senhor, é um tempo de portas abertas para a reconciliação com Deus, permanentemente abertas para a reconciliação com Deus. Mas, para nós desfrutarmos dessa bênção, do retorno para o Senhor, da reconciliação com o Senhor, nós precisamos, segundo o Senhor Jesus, nos arrepender, reconhecer os nossos pecados, abandonar pecados e seguir Jesus de perto. E Jesus, meus irmãos, que disse que nos ama, Ele é o maior interessado em nos perdoar, em nos curar e em nos restaurar. Por isso, se hoje, nessa noite, você ouve essas palavras e você se identifica como alguém frio espiritualmente, como alguém morno espiritualmente, o Senhor Jesus mesmo te trouxe aqui nessa noite para ouvir da parte dEle um convite ao retorno. E a porta do perdão, a porta da cura, a porta da restauração, ela está escancarada para você aqui e agora. E Jesus continuou, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Geralmente, nós usamos esse versículo para o evangelismo. Podemos até usar, mas não foi nesse contexto. Não é um convite de Jesus para os ímpios. Essa palavra de Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, são palavras de Jesus para uma igreja, para crentes, para pessoas já redimidas pelo sangue do Senhor. É triste isso, meus irmãos, porque lá na igreja em Laodiceia, Cristo estava do lado de fora, batendo na porta, do lado de fora. Mas a ótima notícia é que ele não deu as costas e foi embora. Ele continuou batendo. Ele continuou batendo. Ele estava batendo na porta, querendo entrar, insistindo em que o toque dele fosse ouvido, insistindo em que a porta fosse aberta, para que ele então entrasse para as vidas daqueles irmãos, para a vida daquela igreja. E ele não está batendo a porta como um estranho,
ou como um visitante que vem de fora, que vem de longe, que vem de vez em quando. Não. Ele está batendo a porta como o dono da casa, que chegou de viagem e que está com muita vontade de voltar a entrar ali para dentro. Ele quer entrar, e ele quer entrar para reassumir o lugar dele na casa. E sabe o que é que ele fará quando ele reassumir o lugar dele dentro da casa? Um banquete, ele disse. Ele quer fazer banquete conosco, meus irmãos, em nossas vidas. Então, por que não abrir a porta para Jesus entrar e cear conosco? Feche seus olhos, ore por isso. Seja muito honesto nessa autoavaliação. Nesses dias eu tenho sido um crente quente, caloroso, animado, firmado no Senhor, tenho tido prazer em testemunhar, tenho tido a alegria do Espírito, tenho estado sensível à voz de Deus, disposto a testemunhar, custe o que custar. Glória ao Senhor por isso. O Senhor me ajuda a permanecer assim. Ou não, eu estou frio, indiferente, desinteressado, nem sei por que é que eu vim aqui hoje. Tive que fazer contas, cálculos mentais para vir aqui hoje. Ou não, eu estou morno. E o pior é que esse pode ser o quadro da maioria. Sou um frio, quase não ouve mais a voz do Senhor. Faz tempo que eu não tenho uma alegria no Senhor. Desinteressado em ouvir o Senhor, por isso eu pouco leio a palavra dele ao longo da semana. Tenho uma agenda que substitui, que ocupa todo o tempo que eu poderia ter com o Senhor, e porque eu sou desinteressado, eu não crio espaço nessa agenda para ouvir o Senhor. Não lembro a última vez em que eu orei só por orar, só por ter prazer em orar, só para ficar ali de joelhos, em silêncio na presença do Senhor. Não, as últimas vezes que eu orei foi por desespero mesmo. Eu estava precisando de alguma bênção. Eu estava precisando do socorro. E quando eu não percebo nenhuma emergência, eu nem me lembro de orar. Mas eu me engano, eu coloco uma máscara de quente. Eu venho, sou frequente, eu estou aqui. Meu irmão, minha irmã, se essa é a sua condição, palavra do Senhor Jesus para você nessa noite. Eu estou com nojo dessas atitudes. Eu estou prestes a te vomitar. Mas palavras do Senhor Jesus para você nessa noite. Eu não quero te vomitar. Eu quero te restaurar. Eis que estou à porta e bato. Escuta eu batendo. Abra logo essa porta. E se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. É você quem sabe como é que você precisa orar nessa noite. Convido os irmãos a ficarmos de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nós te somos muito gratos porque o Senhor fala conosco. Como deve ser terrível não te ouvir. Como deve ser terrível não te conhecer. Como deve ser terrível estar longe da disciplina do Senhor. Mas como é bom estarmos no caminho da exortação, no caminho do discipulado, no caminho da disciplina, porque o Senhor só disciplina aqueles a quem o Senhor ama. O Senhor só exorta aqueles a quem o Senhor quer restaurar. Então, muito obrigado, Santo Deus, porque mesmo ouvindo palavras duras da parte do Senhor, são palavras de amor. Não são palavras de condenação, são palavras de exortação, são chamado do Senhor para a reconciliação. Por isso, Santo Deus, tem misericórdia de todos que, estando aqui nessa noite, estão frios. Tem misericórdia de todos que, estando aqui nessa noite, estão mornos. Nos restaura, Santo Deus, restaura em nós o prazer da Tua presença, restaura em nós o prazer da comunhão com o Senhor, restaura a nossa vida de oração, restaura a nossa adoração, restaura a nossa fome, a nossa sede pela Tua palavra, restaura em nós a fidelidade ao Senhor, Santo Deus,
para que nós vivamos a vida abundante, a qual nós já conhecemos, que nós somos teus, mas não estamos desfrutando, talvez, dessa abundante vida que está à nossa disposição. Restaure em nós para desfrutarmos dessa vida abundante com o Senhor. Entre em nossa casa, entre em nossas vidas. Santo Deus, venha banquetear conosco, nós queremos o banquete do Senhor. Ouça as orações sinceras que estão sendo feitas nesse momento, Santo Deus. Mas também ouça os corações silenciosos que estão assim, justamente por estarem indiferentes, endurecidos, distantes. O Senhor pode quebrantar esses corações também, Senhor Jesus. Quebranta todos nós. Que nenhum de nós sejamos soberbos, arrogantes espiritualmente. Que nenhum de nós jamais nos consideremos como aqueles irmãos em Laodiceias, ricos, enquanto na avaliação do Senhor nós estamos miseráveis. Perdoa-nos, converte-nos, dê-nos a santa capacidade de viver a vida normal nesse mundo como cidadãos do céu. Dê-nos a nobre capacidade de conseguir olhar para o mundo de acordo com as necessidades que temos aqui nesse mundo, depois de olhar para o céu e a partir daquilo que nós vemos no céu, enxergar a vida aqui. Nos abençoe assim, Santo Deus, nos salva, nos restaura, nos reconcilia com o Senhor. Rogamos a Ti essa bênção do Senhor para esta igreja, para nós, o povo do Senhor. Em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.